Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então pessoal, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês um versículo que fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Ok? Então pessoal, nessa aula de hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre. Ok? Então nós vamos iniciar a unidade 3 do livro de vocês, que fala sobre a Europa e a colonização da América. Ok? Então vamos lá. Pessoal. Na aula de hoje nós vamos conhecer a prática do mercantilismo, relacionar a colonização da América e o denominado mercantilismo, compreender e analisar os processos de conquista da América espanhola, portuguesa, inglesa e holandesa, e identificar e comparar as principais características da colonização espanhola com a portuguesa, inglesa, francesa e a holandesa. Então, uma das principais características do absolutismo foi a forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O monarca, auxiliado por seus conselheiros, decidia sobre o comércio, estabelecia a moeda e concedia os monopólios. Acreditava-se que só um Estado centralizado e regulador das práticas econômicas seria capaz de garantir o enriquecimento do reino. Os reis podiam ceder às companhias comerciais, em geral pertencentes à burguesia, o monopólio sobre as rotas ou sobre a fabricação ou sobre o comércio de produtos. Em troca, recebia parte desse lucro. E da mesma maneira, os estados europeus disputavam entre si a exclusividade no comércio de alguns produtos. Então vamos lá, agora vamos falar sobre o mercantilismo. Atuações mercantilistas. Então, para acumular o máximo de riqueza, que geralmente na forma de metais preciosos, os estados modernos europeus adotaram uma diversidade de estratégias. Vamos falar um pouco de cada uma delas. A primeira foi o quê? A balança comercial favorável. O que seria essa balança comercial favorável? No comércio internacional, ele buscava vender mais do que comprar, para obter o seu saldo favorável. A outra estratégia foi o metalismo. O que seria o metalismo? No antigo regime, o principal indicador de riqueza de um estado era a quantidade acumulada de metais preciosos, que funcionava como reserva econômica. Em geral, todas as atividades econômicas praticadas pelos reis da Europa, nesse período, visava obter riqueza em ouro ou em prata. Outra estratégia foi o protecionismo, que os estados cobravam taxas e tarifas na entrada de produtos importados, tornando-os mais caros que os artigos internacionais similares. Então essa medida ela visava dificultar a importação e assim manter a balança comercial favorável. Então, o internacionalismo do Estado, baseado nas tais concepções e as medidas econômicas adotadas pelos governantes europeus para obter as riquezas e ficar conhecida mais tarde como o mercantilismo. Então, essas medidas mercantilistas elas variaram ao longo do tempo, de local para local, de acordo com as suas condições particulares. Por exemplo, na Espanha predominou o metalismo, estimulado pela exploração de metais preciosos na colônia da América. Já na França, a ênfase foi para o fortalecimento da manufatura interna e o aumento da oferta de produtos, tanto pelo consumo da população quanto para o comércio externo. Essa política ficou conhecida como o coubertismo. Então vamos lá. A colonização da América e o mercantilismo. Então, a partir da expansão marítima iniciada no século XV, os estados europeus procuraram ampliar suas atividades mercantilistas, por meio de exploração dos domínios ultramarinos. No continente americano, estabeleceram colônias
que desempenharam um importante papel na política mercantilista. As colônias forneciam matéria-prima para a fabricação de produtos, manufaturados na Europa e metais preciosos, para cunhar moedas, principal fonte de riqueza do mercantilismo. Também consumia produtos manufaturados europeus, já que não podia fabricar produtos semelhantes. A exploração econômica das colônias por parte dos monarcas europeus ficou conhecida como a política colonialista. Ela subordinou a América e a África ao sistema econômico das metrópoles. Essa relação ficou conhecida como o Pacto Colonial. A colonização do continente americano acelerou o desenvolvimento comercial europeu. Por causa dela, incontáveis riquezas foram transferidas da América para a Europa, e se concentraram nas mãos de grupos mercantilistas. Esse processo fortaleceu o desenvolvimento e o enriquecimento dos burgueses. Observe a imagem que está aparecendo na tela. Olha só, de amarelo é os tecidos manufaturados e armas. Então eles saía principalmente da Europa, vinha para a América Central e a América do Sul, também para a África. Já o açúcar, o tabaco e outros produtos tropicais, como o ouro e prata, eles saíam principalmente aqui da região brasileira, do território que é atual Brasil, e ia em direção à Europa. Saía da América Central e ia em direção à Europa. E o tráfico de africanos escravizados, principalmente, vinha da África, veio tanto aqui para a região do atual Brasil, quanto para a América Central. A conquista da América Espanhola. Então, Cristóvão Colombo chegou na América por volta de 1492, e encontrou uma população que variava entre 50 a 100 milhões de habitantes. 2 séculos depois, essa população foi reduzida em algumas regiões a 1/10 da que existia antes. Então, a drástica diminuição da população desse continente se deu devido à violência dos colonizadores e às doenças trazidas por eles, e contra as quais os nativos não tinham imunidade, impondo sua dominação sobre a vasta área do Novo Mundo. O Estado espanhol tratou-se de integrá-la às suas atividades mercantis e no início explorou os metais preciosos, e mais tarde a agricultura. A conquista do México. A conquista do México, iniciada em 519, foi conduzida por Hernán Cortés. Logo, fez aliança com os povos inimigos, dos aztecas, que o informaram das riquezas de ouro, centro do Império Azteca, para onde Cortés e seus soldados se dirigiram. Cortés foi recebido amistosamente pelo imperador Montezuma II. Então, aproveitando-se da boa recepção, o conquistador instalou-se na capital e aprisionou o Montezuma II, que destruiu os elementos religiosos da cidade e saqueou seus templos. Os nativos iniciaram uma resistência feroz aos invasores espanhóis, que perderam vários homens e foram obrigados a abandonar a capital azteca. Pouco depois, Cortés reorganizou suas forças e voltou a atacar o centro azteca, que estava sob o comando de Cuauhtémoc. Em 1521, depois de 2 meses de confronto e de uma devastadora epidemia de varíola entre os aztecas, os europeus obtiveram a vitória. A conquista do Peru. A partir de 1531, outro colonizador espanhol, Francisco Pizarro, liderou os ataques aos incas, que ocupavam territórios desde o norte do atual Equador até regiões da atual Bolívia e do Peru, atraído pelas notícias da existência de prata e ouro nessa região. Então, desde a morte do imperador Inca, em 1527, os irmãos herdeiros, Atahualpa e Asca, disputavam o trono imperial. Atahualpa venceu a luta de sucessão, mas, enfraquecido pela guerra, foi facilmente capturado pelas forças de Pizarro em 1532. O imperador, feito prisioneiro, foi executado em 1533, mesmo após de um pagamento de uma enorme quantia de ouro pelos nativos,
Cusco foi então conquistada e incorporada ao Império Espanhol. Os espanhóis fundaram também a cidade de Lima, né, no litoral, já que Cusco situa-se em local montanhoso e de difícil acesso. A administração colonial espanhola. Então, a descoberta das ricas jazidas de metais, né, na América Espanhola levou à criação de leis e órgãos administrativos, visando o controle sobre a colônia. Era eles a Casa de Contratação, o Conselho Supremo das Índias e o Sistema de Portos Únicos. Então, a Casa de Contratação, localizada na cidade portuária de Sevilha, né, na Espanha, era responsável pela organização e a fiscalização do comércio, né, entre a metrópole e suas colônias, né, e por toda a imigração e navegação ao Novo Mundo. Então, o Conselho Supremo das Índias era responsável pela administração das colônias, elaboração de leis e fiscalização de funcionários coloniais. Já o sistema de portos únicos era o sistema segundo o qual somente alguns portos da Espanha e da América Espanhola podiam efetuar transações com produtos coloniais. Com essas medidas, a metrópole espanhola garantia exclusividade e com maior controle do comércio de suas colônias, né? E acumulava lucros consideráveis, que lhe permitiu transformar em uma das maiores potências, né, do século XVI. Os vice-reinados. O desenvolvimento das atividades exploradoras na América transformou as possessões espanholas em um vasto império, né? Então, para organizar, controlar e administrar as colônias, o Estado espanhol subdividiu-as em vice-reinado, cada um governo por um vice-rei que representava. Localmente foram criados os cabildos, né, que é uma espécie de câmara municipal, né, e dos quais participavam os chapetones, né. Quem eram os chapetones? Eram os funcionários, né, e colonos nascidos na Espanha. E os crioulos, né, que eram colonos, né, nascidos na América. A mineração. A exploração de ouro e prata foi, nos primeiros anos da conquista das colônias espanholas, a principal atividade econômica, né? Os metais eram extraídos pela população indígena local e submetida a um regime de trabalho semelhante à servidão, né? Havia duas principais formas de trabalho compulsório, né? A mita e a encomienda. A mita consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas de pratas, né, e ouro, com um pagamento mínimo e insuficiente para a sua sobrevivência. E nas encomiendas, a coroa autorizava, né, o colonizador a utilizar os nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que fossem cristianizados. Os indígenas eram agrupados em grandes aldeias, né, sob o controle dos colonizadores, né? Então, essas duas práticas contribuíram tanto para dizimar quanto para modificar as práticas sociais e culturais desses grupos nativos. Logo após o período das conquistas, né, as colônias espanholas passaram a praticar também a agricultura em grandes propriedades, né, especialmente nas regiões da América Central e das Antilhas. A pecuária também foi introduzida no México e na região do vice-reinado, né? Colonização portuguesa. Entre 1500 e 1530, a principal atividade econômica dos portugueses na América foi a exploração do pau-brasil, realizada nas áreas litorâneas, né? E então, em troca de ferramentas de metal e outros utensílios, né, e adereços, os indígenas abasteciam os navios portugueses com a madeira, né, que era comercializada na Europa. No início, os portugueses estavam mais interessados, né, no comércio de especiarias orientais, né, que davam lucros extraordinários. E com o tempo, as ameaças de ocupação estrangeira no litoral e a diminuição do comércio oriental, né, que é com as Índias, né, alteraram a relação dos portugueses com a colônia. Então, em 1531, desembarcou aqui, né, Martim Afonso de Souza, né, para explorar e defender e colonizar as terras, né, da América.
em que logo se tornaria parte importante do Império Colonial Português, né? No ano seguinte, né, Martim Afonso fundou a Vila de São Vicente, na primeira povoação portuguesa na América. Na Vila de São Vicente, os portugueses introduziram a cultura da cana para reproduzir o açúcar, né? Um produto de alto valor comercial na Europa. Essa atividade econômica foi facilitada pela experiência que eles já tinham com esse cultivo nas ilhas Madeira e Açores. Escambo. O que seria esse escambo, né? Então, nesses primeiros contatos, né, entre os portugueses e o indígena, iniciaram o escambo, né? O que seria isso? A troca de produtos e serviço dos indígenas por mercadorias, né? Colonização inglesa. Então, a primeira tentativa inglesa de ocupar a América do Norte ocorreu entre 1584 a 1585, né, sobre o reinado da Rainha Elizabeth I, né, quando o explorador Walter fundou a colônia de Virgínia, né. A iniciativa, porém, não teve muito sucesso, né, por causa dos inúmeros ataques dos nativos aos invasores. Ainda assim, a chegada dos europeus à região e o contato com as populações locais provocou com o restante da América uma enorme baixa, né, da população nativa devido às guerras e às epidemias de varíola e gripe. Então, a partir do século XVII, né, a colonização inglesa ganhou um novo impulso, né, com a fundação das companhias de comércio britânicas, né, com a Companhia de Londres, né, e a Companhia de Plymouth, que favoreceram a fundação de novas colônias na América. Nessa época, muitos puritanos ingleses foram para a América fugindo das perseguições religiosas. Trouxe a eles um grande número de pessoas, né, empobrecidas pelas profundas transformações econômicas decorrentes do declínio, né, do sistema feudal. Entre essas transformações destaca-se o cercamento de terras, né, comunais, né, que era cultivada pelos camponeses da Idade Média. Essas terras se tornaram particulares e destinadas, sobretudo, à criação de ovelhas para a produção de lã. As primeiras colônias, né? Então, os emigrantes que deixaram a Inglaterra em busca de uma vida mais segura e próspera, né, no continente americano, dirigiram-se especialmente à parte setentrional, né, que são as áreas que ficou conhecida como a Nova Inglaterra, e para o centro da costa atlântica, né. Esses locais, eles fundaram as 13 primeiras colônias anglo-saxônicas. Nas colônias inglesas do norte e do centro, a atividade agropastoril era feita em pequenas propriedades, né, com a mão de obra livre assalariada, né, visando a subsistência ou a produção do mercado interno. Essa região teve um desenvolvimento comercial e manufatureiro considerável. Nas colônias inglesas ao sul, estabeleceu-se principalmente um sistema de plantação, né, em vastas áreas denominado plantation, no qual a aristocracia branca explorava o trabalho dos africanos escravizados, né. Essas 13 colônias da América do Norte, localizadas na costa atlântica do continente, deram início aos atuais Estados Unidos da América, colonizações francesa e holandesa. Os franceses e os holandeses, eles criaram no século XVII, né, companhias de comércio cujo objetivo era estimular a ocupação de terras americanas, né. Dessa maneira, eles buscavam usufruir do vantajoso comércio colonial. Então, os franceses ocuparam a região que hoje corresponde ao nordeste do território canadense, né, fundado em 1608, né, a cidade de Quebec. Então, a principal atividade dos colonos era a caça de animais, né, para obtenção de pele e a agricultura de subsistência. Posteriormente, eles ocuparam a foz do rio Mississippi, né, fundando ali a colônia de Louisiana, né, e que mais tarde faria parte do território estadunidense, né. A Holanda, por intermédio das companhias de comércio das Índias Orientais e das companhias de comércio das Índias Ocidentais, controlou grande parte do comércio de produtos coloniais, transformando-os no século XVII em uma potência marítimo-comercial da Europa.
Interessados no domínio colonial americano, os holandeses fundaram em 1623 um povoado chamado Nova Amsterdã, que tempos depois passou o domínio inglês, né? E se transformou na cidade de Nova York. Tanto os franceses quanto os holandeses fundaram colônias também nas Antilhas, né? E na região das Guianas e até na América do Sul, que ocuparam ainda, né, posteriormente, parte do território da América Portuguesa, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Ok, pessoal? Então, para finalizar, vocês façam a atividade trabalhando com documentos, né, da página 137 e atividade da página 148 e 149, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou com relação à atividade, eu estarei de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem, tanto no WhatsApp quanto lá na plataforma, ok? Então, até a próxima aula.